Eu vou chamar agora ao palco aqui uma pessoa muito querida, que é a vice-presidente. O Léo, você também é, Léo. Vice-presidente do Comitê de Energia, que é a Monique Gonçalves, né, da Shell. A nossa vice-presidente do Comitê de Energia, da British, o Léo é o presidente. Para moderar o primeiro painel, sucesso aqui, Monique. Obrigada, Fábio. Boa tarde a todos. Um prazer enorme fazermos a 20ª edição do Seminário Internacional de Energia, da British. Bom, primeiro agradecer pelas palavras de abertura e já irmos para o debate, porque é para isso que estamos aqui, né? Para debater nesse primeiro painel, eu gostaria de convidar aqui ao palco, por gentileza, Elbia Ganon, presidente executiva da AB Eólica, Associação Brasileira de Energia Eólica e Novas Tecnologias. Por favor, Elbia. Gostaria de convidar também Márcio Tranin, vice-presidente do Conselho de Administração da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, AB Solar. Por favor, professor Paulo Emílio Valadão de Miranda, presidente da Associação Brasileira de Hidrogênio, a BH2. Renata Isfer, presidente executiva da Associação Brasileira de Biogás. E Roberto Ardengue, presidente do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás Natural. Podem se sentar. Vamos dar início. Mais uma vez, agradecer a todos. Esse painel aqui absolutamente repleto de pessoas maravilhosas, especialistas aí em suas áreas, num momento tão importante, né, do nosso país, em que estamos discutindo, debatendo o futuro da energia, quais serão as oportunidades que o nosso país irá aproveitar nos próximos anos, esse país abundante de recursos naturais. Estou olhando ali para a Heloísa, da EPE, que acabou de chegar também, e o planejamento, né, energético que o nosso país vai querer justamente nos próximos anos. Se planejar, utilizar e abordar, e utilizar e priorizar também. Acho que vale a pena também a gente fazer uma rápida reflexão, né, sobre a nossa matriz energética brasileira e as discussões que estão acontecendo nesse momento. A gente tem G20, estamos na casa G20, né, debatendo justamente o futuro do mundo, mas estamos aqui na nossa casa, no Brasil, numa oportunidade única. Temos uma COP30 acontecendo no ano que vem, onde o debate, né, clima e energia nunca foram tão unidos e tão importantes. Estamos vivendo nesse momento, aliás, né, tivemos aí hoje o Pacto dos Três Poderes pela Transformação Ecológica. Na segunda-feira está prevista a reunião do Conselho Nacional de Política Energética do nosso país, que determina as diretrizes a serem seguidas em termos de energia. Então, tão importante para todas as fontes aqui representadas, né? Obviamente, escutar desse Conselho Maior do nosso país em relação a essas diretrizes. Então, é um momento bastante único, isso sem falar, né, professor Paulo Emílio e Elbia, sobre a lei do hidrogênio, que foi recém-sancionada, também um marco super importante. Biogás a gente tem também combustível do futuro, hidrogênio também, biogás. Então, assim, gente, estamos aqui em casa porque isso que é bom, né? Porque tudo aqui se fala e se complementa. Então, sem mais delongas, o que eu vou propor aqui, sem a Elbia, que vai precisar sair aí por volta, né, de 4h10, sem problema algum, que até lá nós vamos ter você aqui com um debate bem importante. O que nós vamos fazer aqui vai ser o seguinte: planejo fazer aqui 2 rodadas de perguntas e depois abrir para o público também fazer perguntas, tá? Não vamos perder essa oportunidade. Então, para começar, eu queria propor o seguinte: são 20 anos do seminário, né, de energia, como eu falei. Eu acho que ia ser bacana a gente, algo em torno de 5 minutinhos para cada. Olha o desafio, hein? Que cada um falasse um pouquinho, fizesse uma rápida retrospectiva dentro da sua área de atuação, da associação que cada um representa, como que vê a evolução da sua fonte, vou chamar de sua fonte, tá, gente? De energia nesses últimos 20 anos, bem rapidamente, de onde veio e, olhando para frente também,
como está preparado para os próximos 20 anos? Vamos colocar esse horizonte aí. Começar aqui por você, Ardeng, por favor. Alô? Bom, boa tarde. Obrigado, Monique, pela condução dos trabalhos. Boa tarde a todos vocês. Agradecer a Britchan aí a oportunidade e o convite que nos faz aí para a gente falar sobre um tema tão importante que é esse tema de como é que nós estamos em termos da energia e para onde a gente vai, né? Nesse momento tão complexo que a gente está vivendo no Brasil e em todo o mundo, né? No caso do petróleo e do gás natural, eu só posso dizer que nós somos um caso de enorme sucesso, né? Em 1971, 72, quando o Brasil foi afetado pela maior crise que houve de abastecimento de petróleo no mundo, né? A famosa choque do petróleo, onde os países árabes, de uma hora para outra, criaram lá um cartel e quadruplicaram o preço do barril de petróleo, que custava naquela época, o Fábio, incrível 25 centavos de dólar, subiu para $1 o barril, né? Um absurdo, né? Pegou todo mundo de calças curtas, foi uma verdadeira crise, né? O Brasil importava naquele momento 90% do petróleo que consumia. E aí se lançou em vários projetos, o Proálcool, né? Vem dessa época. Eu acho que também o investimento nas hidrelétricas, nós estamos falando da época do regime militar, onde havia essa visão também, né, de infraestrutura e muito investimento no hidro, né, mas também no petróleo. E aí era uma aventura, porque o subsolo brasileiro é desconhecido, né? Ele é ainda desconhecido. Então, o que aconteceu foi que a gente teve a felicidade de ter uma empresa, né, da envergadura, da importância, da seriedade da Petrobras, né, que se lançou primeiro em águas rasas, depois em águas profundas, e hoje está produzindo 75% do petróleo brasileiro em águas ultraprofundas, né? E o Brasil hoje é um país que exporta 1,9 milhões de barris por dia. Nós somos o 7º maior exportador mundial de petróleo. Nos primeiros 7 meses de 2024, o petróleo foi o produto mais importante na balança comercial brasileira. Superou o agro, superou a mineração, superou qualquer outro produto, complexo soja, o milho, o que seja, e ganhou, né? Essa tendência vai continuar nos próximos anos, porque nós temos uma curva de produção que vai aumentar. E não é qualquer petróleo, né? É um petróleo com baixo teor de enxofre, né? Ele é low sulfur, como a gente diz na linguagem técnica, e ele é low carbon, porque hoje a gente consegue produzir um petróleo no pré-sal a 11 quilos de CO2 por barril produzido, quando a média mundial é mais de 25, né? Então, a aceitação desse petróleo nosso no mercado mundial é enorme. Então, a gente tem uma oportunidade aqui, eu acho que a gente tem que vencer aquela nossa sina de que o Brasil nunca perde uma oportunidade de perder uma oportunidade, né? Então, a gente tem que ter essa atenção. É claro que a matriz energética brasileira está, pouco a pouco, sendo direcionada para uma matriz mais renovável e sustentável, e as minhas colegas aqui estão aqui para dizer isso, mas ainda nós temos um futuro ainda bastante importante do petróleo, especialmente esse petróleo com essa pegada, né, de descarbonização. Então, a gente tem hoje, por isso que a gente defende hoje a produção de petróleo na Bacia de Pelotas, na margem equatorial e em outros lugares do Brasil. Nós não podemos privar o Brasil dessa riqueza, não podemos deixar ela enterrada lá, especialmente porque nós vamos, como Brasil, conseguir deslocar os nossos concorrentes. O mundo vai continuar demandando petróleo em 2040, 2050, 2060, 2070. O David Hone, que vai estar vindo aqui falar depois, vai mostrar para vocês alguns números mostrando exatamente isso, a resiliência ainda da fonte fóssil ainda por muitos anos. E se a gente conseguir fazer isso com um petróleo de alta qualidade, descarbonizado, esse é o jogo, né? A transição energética, a gente nem fala no IBP de transição energética, nós falamos de evolução energética, porque as energias elas evoluem ao longo do tempo. Hoje a gente estava falando em eólico offshore, né, Elber? Estamos falando de geotermia, de coisas que a gente nem imaginava no passado, e o petróleo está inserido nesse contexto. Um petróleo mais descarbonizado, mais eficiente energeticamente, mais fácil e mais barato de ser oferecido ao mercado, e com essa preocupação ambiental. Então, nós vamos empilhar energias e vamos continuar sendo o país que talvez seja the energy powerhouse, né, do mundo, né? Isso aí nós temos toda a condição, e eu acho que o petróleo ainda vai cumprir um papel importante nesse contexto. Era isso. Obrigado.
Obrigadíssima, Ardengue. Acho que ficou super claro, né? Elbia, passar para você também, acho que tem um case aí bem interessante, né, das eólicas. Obrigada. Vai funcionar? Tá. Obrigada, Monique. Boa tarde a todos e a todas. Gostaria de agradecer a Christian pelo convite, e não só pelo convite, mas pela parceria longa que nós já temos com o Reino Unido e tantos projetos já desenvolvemos juntos. E também cumprimentar por esse painel, né, Renata? Olha a diversidade desse painel, diversidade de fontes energéticas e diversidade de gênero. Sem falar a diversidade de cores, Monique. Está lindo isso aqui, né? Pô, Elo, hoje eu estou de Flamengo, tá? Desculpa aí. Bom, pessoal, eu gostei muito, Monique, que você falou de 20 anos do seminário e falarmos dos últimos 20 anos, porque este ano nós comemoramos 20 anos do novo setor elétrico brasileiro. O novo modelo do setor elétrico brasileiro completa 20 anos este ano, e vou te dizer, ele está velho, viu? Está precisando de muita mudança, né? E a principal mudança é deixar de chamá-lo de setor elétrico. Por que setor elétrico? Por que setor de óleo e gás? Por que não indústria energética brasileira? Esse é o modelo. Nós vamos falar de indústria energética e vamos pensar em todos os recursos disponíveis, a variedade de fontes que a gente tem, para pensar na matriz elétrica, mas principalmente na matriz energética brasileira e como que nós podemos utilizar esses recursos disponíveis associados às tecnologias disponíveis e associados ao modo de fazer também disponível e mais moderno. E aí, por isso que eu digo que o setor está velho, porque ele precisa realmente repensar reconfigurar toda essa matriz, aproveitando os recursos renováveis para a produção de energia elétrica, mas lembrar também que é muito importante que a nossa matriz, além de diversificada, ela precisa ser segura, ela precisa ser flexível, precisa ser competitiva e, naturalmente, ambientalmente correta. A gente tem que pensar todos esses fatores juntos na matriz elétrica e nós precisamos transpor isso também para a nossa matriz energética. Então, assim, por mais que a gente tenha evoluído nos últimos anos, e aí eu destaco a eólica, porque 2004 também teve o primeiro movimento da energia eólica no Brasil, que foi a regulamentação do PROINFA. No mesmo ano que fizemos a reforma do setor elétrico, fizemos o PROINFA. E eu digo fizemos porque eu estava lá fazendo, né? No governo, eu estava trabalhando no governo, eu tive o prazer de trabalhar no decreto e na chamada pública do PROINFA, que trouxe os primeiros projetos eólicos para o Brasil, e a gente está falando também de aniversário de 20 anos. E a energia eólica onshore passou por uma verdadeira revolução no mundo e no Brasil. E a revolução se fez do ponto de vista tecnológico, mas se fez também nos modelos de negócios. E o Brasil ele foi pioneiro, pouca gente sabe disso, no modelo de negócio de contratação de energia renovável por meio de leilões competitivos. Vamos lembrar que, até recentemente, e em muitos casos ainda, o mundo contrata energias renováveis com chamadas públicas, subsídios. O Brasil implementou, em 2009, o primeiro leilão competitivo de energia eólica. E este modelo foi copiado no mundo inteiro. Nós mostramos para o mundo que você contrata projetos renováveis por meio de modelos competitivos. E essa evolução da energia eólica onshore abriu as portas para a energia solar. Está aqui o Márcio, meu queridíssimo, já antigo de carreira, né? Quantos anos a gente está nessa jornada? E a solar seguiu a mesma trajetória, e agora a gente está abrindo as portas, muito mais maduros e experientes, para energia eólica offshore. Estamos este mês na luta, né, Ardengue? Terça-feira tivemos audiência pública lá no Senado para aprovação do projeto de energia eólica offshore.
fazer chamada pública de projetos para o mar, depois preparar as licenças e começar com os projetos. Então, a gente está num momento de muita coisa acontecendo. Esse evento de segunda-feira demonstra isso, né, Monique? Eu estava com a trajetória de segunda-feira lá para o Nordeste, aí, de repente, eu tive que desviar para Brasília, porque chegou o convite agora de manhã. E isso demonstra muitos acontecimentos. Ontem, esse pacto pela transformação ecológica que aconteceu no Planalto também foi muito importante. Então, assim, as nossas perspectivas, e eu gosto muito do título, Perspectivas para a Transformação Energética, porque é isso que nós estamos passando, né, por uma transformação energética. Como disse o Ardengue, a gente já tem uma grande transição energética no Brasil. Mas eu gosto de chamar de transformação porque a gente está transformando a nossa matriz energética e também elétrica, que já é altamente limpa, mas não é transitando, e se transformando, trazendo outras fontes, trazendo outras combinações de tecnologias. Essa é uma forma de transformar. Mas eu entendo como transformação energética porque você transforma a energia, você transforma a economia e transforma a sociedade. Então, eu gosto mais do conceito de transformação energética, porque o Brasil está diante de uma oportunidade talvez única nas últimas décadas de transformar a sua economia e a sua sociedade por meio da energia, ao fazer uma industrialização, ao fazer uma política industrial que está no âmbito desse plano da transformação energética. Então, é um momento de grande transformação também no Brasil, e nós não vamos perder esta oportunidade, nós vamos ficar muito insistentes para que estas mudanças necessárias ocorram, todo o aparato legal, regulatório do Brasil ocorra, para que a gente possa continuar transformando a nossa matriz, mas principalmente transformando a nossa economia e a nossa sociedade. Obrigada. Muito obrigada, Elbia. Eu acho que usando a palavra ali que a Elbia trouxe algumas vezes da transformação, né? Olhando para o professor Paulo Emílio, acho que tem muita coisa aí de transformação, né? Pensando no hidrogênio nos últimos anos, acho que nesse momento bem único. O que o senhor faz de avaliação desse momento? Bom, primeiro, muito obrigado pelo convite, é uma satisfação grande estar de novo aqui com a Brit-Chan e com o governo britânico. Temos tido muita interação, né? Nesse ano mesmo de 2024, a Associação Brasileira do Hidrogênio já teve 2 missões, né, no Reino Unido, e eu noto que há uma convergência muito grande de visões na área energética entre o Reino Unido e o Brasil, e eu acho que isso facilita essas nossas interações, né? Nós tivemos um evento muito importante, né, no dia 2 de agosto, muito recentemente, foi promulgada a Lei do Hidrogênio no Brasil, e nós consideramos esse um aparato legal importante em comparação com outros, inclusive, existentes no mundo. Quer dizer, o Brasil hoje tem uma legislação moderna e abre o caminho para uma abertura de mercado com uma característica muito diferente, né? Porque, se, de um lado, usar hidrogênio no mundo não seja novidade, né? O mundo hoje produz e utiliza 100 milhões de toneladas de hidrogênio por ano. Isso traz perspectivas muito interessantes, porque o hidrogênio ele é, ao mesmo tempo, um combustível e um vetor energético. E isso faz com que ele possa conectar setores da sociedade que antes estavam dissociados. Por exemplo, no Brasil, nós usamos diesel no setor de transportes,
nós usamos eletricidade em edifícios como essa bela casa que aqui estamos, né? No caso do hidrogênio, ele pode ser usado no setor de transporte, né, como um combustível, e ele pode ser usado para gerar eletricidade com pilhas a combustível num ambiente como esse que aqui estamos. Essa possibilidade de conectar setores da sociedade é uma novidade muito importante. Então, isso traz uma perspectiva de futuro para o setor energético que difere do que existia antes e que ainda adiciona uma qualificação muito importante, que é a descarbonização. Ou seja, nós temos agora como acelerar o processo de descarbonização das nossas atividades industriais e variadas na sociedade com o uso do hidrogênio. Quer dizer, temos também uma característica ambiental e social importante, e, além disso, é um combustível que não depende de ser encontrado em algum lugar, até pode, eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho, mas hidrogênio nós podemos produzir em muitos lugares de muitas maneiras diferentes. Então, isso traz uma outra diferenciação importante, porque nós temos muito petróleo no pré-sal, né? Nós temos petróleo em alguns outros lugares do Brasil, mesmo no continente, mas são lugares específicos. E hidrogênio nós poderemos produzir, ou podemos produzir, em muitos lugares do Brasil, com matérias-primas e fontes energéticas variadas. E aí vem uma outra característica que é muito importante para o Brasil, porque em alguns lugares do mundo que se discute, né, muito fortemente hoje em dia a utilização do hidrogênio, há uma certa restrição na produção de hidrogênio. Hoje, há países que são vistos como consumidores, importadores de hidrogênio, como é caso típico de países europeus. Já o Brasil é visto como um grande produtor, um grande consumidor e um potencial exportador. E por que isso? Porque o Brasil, além de produzir hidrogênio pelos métodos já bem conhecidos, né, reforma a vapor do gás natural, gaseificação de carvão usando combustíveis fósseis, tem a possibilidade de produzir hidrogênio com biocombustíveis, com biomassas variadas, com biogás. No caso do biogás, tem algo muito interessante, porque o biogás tem metano, como o gás natural tem metano. Com o gás natural, nós fazemos a reforma a vapor do gás natural. Com o biogás, nós podemos fazer a reforma a seco, usando CO2 para reformar o biogás. E isso dá uma característica completamente diferente, porque nós usamos CO2 para isso. Se, além disso, nós sequestramos CO2, esse é um método de produção de hidrogênio que oferece emissões negativas de CO2. Então, efetivamente, ao invés de poluir, nós estamos retirando CO2 da atmosfera. E foi feito um estudo no Brasil sobre perspectiva de produção de hidrogênio no futuro, e se observou que é possível que, no final dessa década, o Brasil produza hidrogênio utilizando biomassas, biocombustíveis, em quantidade mais significativa do que com outros métodos de produção de hidrogênio. Além disso,
nós temos algumas regiões no nosso país, em termos de energia eólica, como o Nordeste, aqui no Rio de Janeiro, no sul do Brasil, e outras regiões no interior do Brasil, principalmente, onde a insolação é muito grande, e isso faz com que o uso dessas novas renováveis para a eletrólise da água traga outra possibilidade de produção de hidrogênio em larga escala. Então, se eu puder colocar algo para o futuro de importante, eu diria o seguinte: o Brasil terá um protagonismo muito grande nessa área de hidrogênio, de energia do hidrogênio, e um dos fatores preponderantes será essa diversidade de possibilidades de produção de hidrogênio e um mercado interno pronto, aberto, para receber esse novo combustível, esse novo vetor energético. Obrigado. Obrigada, professor Paulo Emílio. Vamos voltar nisso aí, viu, na próxima rodada aqui, mas antes, deixa eu passar para a Renata também dar um panorama aí para a gente. Qual é a avaliação que você faz? Bom, primeiro eu quero chamar a partir de agora só de meu biogás, né? Você falou que era minha fonte, então meu biogás. agora baixo, não? Estão ouvindo bem? Tá certo. E eu acho que, assim, olha como é interessante que tanto a Elbia quanto o professor Paulo Emílio falaram na palavra diversidade energética, né? O Brasil é um país tão rico em recursos naturais, né, que vão desde o fóssil, que é menos poluente, passando aqui, olha o que temos aqui na mesa, que é realmente um país abençoado e que tem que saber fazer uso de tudo isso que tem, né? A gente tem que aproveitar da melhor forma possível para fazer com que isso agregue aqui no Brasil valor, que agregue desenvolvimento econômico e social e que agregue também emprego, renda, enfim, tudo que ele pode agregar. E quando você pensa nessa diversidade, você vê que hoje, de todos, se fala muito de diversas fontes, né? Eu acho demais ver a Elbia sempre 10 gigawatts e ver esse crescimento, mas tem uma das fontes que hoje ela ainda está inicial e que tem um potencial gigantesco, especialmente quando você compara com o resto do mundo. O biogás, ele é um produto que o Brasil é realmente o grande foco, é o país que mais tem potencial que a gente tem e que está querendo desenvolver. Hoje, a nossa produção, quando você pensa já para o lado do biometano, que o biometano ele é purificado para ficar com a mesma composição do gás natural, a gente tem uma produção de 1,5 milhão de metros cúbicos por dia, e a gente tem um potencial de chegar a 120 milhões, isso considerando a tecnologia de hoje, que ainda não avançou, ainda não evoluiu, e o tanto de lixo que existe hoje, que com certeza cada dia mais a gente vai crescer. Para quem não sabe, né, o que eu acho mais fantástico do biogás é que você faz isso, você pega um problema e transforma numa solução. Você vai pegar um metano que está sendo emitido dos resíduos orgânicos, né? Seja dos aterros, seja das estações de tratamento de esgoto, seja do agro, seja as vacas, os dejetos da vaca, tudo isso você vai transformar numa energia renovável. E é interessante que o Brasil, até hoje, avançou muito, muito, muito mesmo, principalmente na questão da energia elétrica, da indústria elétrica, né, Elbia? Para se descarbonizar, hoje 80%, 90% renovável, mas a gente ainda tem setores que têm um longo caminho a percorrer. No transporte, muito embora a nossa matriz seja uma das mais limpas do mundo nos veículos leves, principalmente por conta do etanol, a gente tem um grande desafio nos caminhões. 6% dos números de veículos hoje dos caminhões, os caminhões representam 6% do volume de veículos que existem, mas esses 6% são responsáveis por 53% das emissões de carbono que a gente tem.
E se a gente tem aí no futuro o hidrogênio como uma das soluções, o biometano é uma solução que já está pronta, que já vem sendo usado por diversas indústrias. Por quê? Porque é um drop-in, né? Como dizem lá no setor de óleo e gás. Ele simplesmente, a mesma tecnologia que usa o gás natural, ele simplesmente pode misturar com qualquer quantidade o biometano, né? Tudo que você usa, todo equipamento, se você for fazer, inclusive, o hidrogênio por reforma a vapor, você pode trocar o gás natural por hidrogênio, pode ser numa geração elétrica, pode ser para tudo que precisa. E se o biogás, que não chegou a ser realmente valorizado, ele tem diversos atributos para a energia elétrica que hoje no Brasil não são precificados, que são os serviços ancilares, que são o fato de você postergar investimentos em infraestrutura, porque você tem uma geração distribuída e com flexibilidade, você pode gerar nos horários de ponta. Isso nunca chegou a ser valorizado. O que está acontecendo hoje é essa mudança da mentalidade de para onde está indo o mercado de biogás, que hoje está focando no biometano. Todos os investidores, assim, sinceramente, ninguém nem me pergunta do leilão de potência, porque não tem, na hora que você vai competir, o valor do megawatt do biogás é muito mais barato do valor do megawatt que se paga para o gás natural, no modelo que existe no Brasil. A gente sempre está ali competindo com carvão, né? Então, não faz sentido. Por que você vai pagar mais caro por algo que tem um atributo a menos que a renovabilidade, né? No mínimo, deixa a gente remunera igual, né? Não estou nem pedindo para deixar mais barato. E nessa linha está muito indo para o biometano. Por quê? Porque o biometano, então, ele vai vir para descarbonizar o transporte pesado, ele vai vir para descarbonizar a indústria, ele vai vir para descarbonizar o agro, seja através de biofertilizantes, seja através da própria frota, que são os principais itens que tem de descarbonização nesse setor. E se hoje ainda é um mercado pequeno, a gente vai ver que até 2030, você perguntou dos 20 anos, eu acredito que a gente vai ter pelo menos 10 milhões de metros cúbicos por dia, subindo de 1 para 10, e, num cenário de 20 anos, a gente chega facilmente a 30, podendo chegar até 60, que é, basicamente, o consumo de gás natural de 2023, foi 663 milhões de metros cúbicos por dia. A gente consegue chegar a isso nos próximos 20 anos, a gente consegue chegar a isso no biometano. E o que eu acho, um outro tema que a Monique aqui trouxe também, que eu acho relevante, é o quanto o G20 está sendo muito importante nessa discussão, e a COP30 será um momento assim chave para o Brasil, porque, queira ou não, o começo da descarbonização de todo esse debate veio da Europa, e a Europa olhou primeiro para quê? Para os recursos naturais que elas tinham, né? Como não poderia deixar de ser. E a hora do Brasil tomar as rédeas e dizer, olha, gente, biocombustível é tão bom quanto os demais, sem desmerecer nenhum outro, mas é tão bom quanto. A gente tem aqui uma infinidade de oportunidades que, às vezes, não é tão reconhecida pelo GHG por inúmeros motivos, que não é tão valorizada, mas que, sim, são um grande potencial para a descarbonização, que começam a se programar e que propagar, e que, finalmente, o Brasil está dando esse valor para isso e discutindo tudo, e, inclusive, no que toca a uma transição justa e inclusiva, que é um dos motes do G20. Hoje, um dos grandes problemas mundiais, quem é mais afetado pelas mudanças climáticas é a população mais pobre, são as mulheres e as crianças, principalmente na hora de cozinhar. 25% dos fogões do Brasil ainda são a lenha, em casas pequenas, em que ficam as crianças, as mulheres ali cozinhando com aquela fumaça, e mesmo quando vem do GLP, né, ainda assim é um combustível que emite. E tem um levantamento da Clean Cooking Alliance, 4 milhões de pessoas morrem por ano mais cedo do que deveriam morrer por conta da cocção que não é limpa. Então, esse é um problema sério, esse é um problema que o Brasil começou a olhar agora e que a gente tem que ter esse desafio, porque é aí que você vai ver o desenvolvimento social, é aí que você vai deixar de afetar injustamente todos os países. Para finalizar, eu acho que eu só queria dizer aqui e eu concordo 100% com o que a Ardengue falou, eu acho que a gente não tem que deixar uma riqueza embaixo da terra, né? A gente é o sul global, a gente tem grandes desafios para combater em termos de desigualdade social e de pobreza, mas tem um problema que é pior do que deixar enterrado. Um problema pior são todos os resíduos que hoje são largados, 40% do lixo do Brasil ainda está em lixões. Todo o aproveitamento, tudo que sobra de agro, dos dejetos, do que sobra do sucro energético, eles são jogados de volta e isso está emitindo metano na atmosfera. E o metano que é expedido hoje
ele não está guardado num reservatório, ele está indo para a atmosfera e você já perdeu. A gente tem que capturar isso, porque isso a cada dia se renova, a cada dia. Então, a gente tem que fazer um trabalho importante no Brasil para fazer, efetivamente, uma coleta de resíduos adequada, para que a gente consiga levar isso para o agro e para a indústria, para que a gente, efetivamente, reduza as nossas emissões, tenha mais uma energia renovável em troca e, assim, contribua aí para o planeta como um todo nesse momento tão importante. Muito obrigada. Márcio, Renata, obrigada, em primeiro lugar, porque são reflexões interessantíssimas e, como eu falei, eu vou voltar aí que eu quero fazer uma outra rodada com vocês, um bate-bola bem rapidinho, mas, Márcio, por favor, fala para a gente da solar fotovoltaica. Obrigado, Monique, agradecendo aí a Brit pela oportunidade. 20 anos em 5 minutos é um pouco difícil, mas vamos tentar, né? Deixa eu pegar um pouco o gancho da Elbia. 2004, segundo ano do governo Lula 1, Lei 10.848 no setor elétrico, tinha 3 motes essa lei: modicidade tarifária, universalização do uso da energia elétrica e expansão de longo prazo estruturada. Eu diria que modicidade tarifária é um tema mais atual do que nunca. A gente está há 20 anos trabalhando nisso e não conseguiu. A gente tem universalização, você viu como a gente evoluiu nisso, hoje não é mais um problema. E a expansão do setor elétrico ela está mudando a cara, né? A gente esperava que o setor, a gente só está 30 anos atrasado na questão de expansão do setor elétrico, porque a gente está há 30 anos para liberalizar um mercado que não é liberalizado nunca, né? Então, a gente está na contramão do mundo, não consegue liberalizar, fazer o óbvio que é ter um mercado livre de energia elétrica. Só para a gente traçar algumas comparações, em 2004, o Brasil expandiu 4 gigawatts de energia. Desses 4, 1 e pouco foi hidro e quase 3 de térmica. Esse era o mundo que a gente vivia em 2004, há 20 anos atrás, né? Ou seja, nesse início de governo Lula 1. Deixa eu dar um salto para 2014, 10 anos depois. 10 anos depois, a gente começa a vir os primeiros leilões de energia solar fotovoltaica. Na verdade, o primeiro foi em 2013, um leilão regional no estado de Pernambuco, mas em 2014 teve o primeiro leilão efetivo federal para a energia solar fotovoltaica, onde 1 giga foi ganho naquele ano. Então, 10 anos depois de 2004, o primeiro leilão foi realizado ali. O PDE, o Plano Decenal de Expansão da EPE, que a Luiz está aqui representando, naquele ano, que era o PDE 2014 para 2023, ele previa que em 2023, ou seja, ano passado, a gente teria 3,7 gigas e 3,5 gigas instalados de energia solar fotovoltaica. Esse era o plano. 3,5 gigas de energia solar fotovoltaica instalado e algo em torno de 20 de eólico. Porque naquele momento eólico já era uma realidade, né? Ou seja, já havia leilões e tudo mais, inclusive o leilão em 2009, que foi específico para a tecnologia. Hoje nós terminamos 2023 para fazer justiça com o PDE, nós terminamos com algo em torno de 37 gigawatts ano passado, e esse ano a expectativa são 47, só 10 gigas de um ano para o outro. O que eu quero traduzir com isso um pouco, né? Porque quando você pega esse passado e você vê que a gente olha para o passado e vê como que a gente projeta o futuro num mundo que muda numa velocidade que nem nossos filhos conseguem entender, eu acho que a gente tem que... Isso dá muita lição, porque a solar é um case de sucesso inesperado e hoje, infelizmente, para muitos, indesejado. Porque a GD no solar, ela é a abertura do mercado feita a fórceps. Porque se o governo não abre o mercado, se não há a vontade política de se liberalizar o mercado, como foi feito com telecomunicações no governo Fernando Henrique Cardoso em 98, o mercado dá o jeito de abrir o mercado. As forças de mercado, elas não têm como serem seguradas. Quando a gente olha para frente, as projeções da EPE, eu ainda considero tímidas quando a gente olhar daqui a 10 anos para a energia solar fotovoltaica, porque a gente sabe que a matriz ela tem que ser uma matriz equilibrada. A gente sabe que a expansão natural, num país tão rico quanto o que foi mencionado aqui, vai ser uma expansão agnóstica. A gente não vai ter, tem que ter uma reserva de mercado para isso, para aquilo. Eu acho que a gente tem que trabalhar, fundamentalmente, nos atributos das tecnologias, para a gente ter uma matriz elétrica equilibrada. Porém,
Não há como você pensar numa tecnologia solar fotovoltaica e devido a essa, vamos dizer assim, a essa inflexibilidade da tecnologia que só gera em determinada hora, ela é bastante previsível, porém inflexível, porque ela depende do sol para gerar, e falar o seguinte, cara, não dá mais, porque a gente está tendo que ter uma concentração absurda de energia solar fotovoltaica em determinado horário do dia, que está fazendo com que você retire, inclusive a própria energia solar fotovoltaica, que não consegue gerar nesses momentos, devido à sobrecarga na rede e ausência de demanda, e fala o seguinte, cara, a solar fotovoltaica agora tem que deixar de ser expandida, porque a gente tem que dar uma forma para regular isso. Países que já enfrentam essa realidade há muito mais tempo já expandem obrigatoriamente qualquer projeto solar fotovoltaico já tem que ser expandido com baterias. A gente está menosprezando o poder das baterias que a gente tem aqui, que vão entrar também arrombando a porta, assim como a solar fotovoltaica fez. A China está aí, ou seja, o mercado mundial está fechando para a China. A gente não tem mais, a China não consegue mais colocar seus carros elétricos na Europa, que está fechada, Estados Unidos está fechado. Para onde a China vai? A China vai para grandes mercados consumidores que estão abertos para eles. Vem para o Brasil, BYD com 5,5 bilhões na fábrica de camaçaria para carro elétrico. Hoje, a cada 5 Ubers que eu pego aqui no Rio de Janeiro, é um BYD Dolphin. Então, assim, bateria já é uma realidade e a gente, de novo, a gente não está olhando com o carinho devido para a expansão das baterias. Tudo que foi dito aqui, hidrogênio, que vai ser um vetor fundamental, especialmente na questão de você aumentar a demanda para consumo de energia elétrica, especialmente renovável, por causa do hidrogênio verde, vai ser um grande vetor para você ter mais e mais energia renovável. É solar pura? Não, não vai ser solar pura. Hibridizações. A gente tem um parque hidráulico ainda bastante relevante. Ele pode hibridizar com tranquilidade. Solar eólica, a gente está cansado de falar isso, a complementariedade, especialmente na região nordeste dos dois. Ou seja, eu acho que esse crescimento em 10 anos, 2014, primeiro ano, até 2024, né, a EPE prevendo para esse ano 3 GB e a gente com 47, eu acho que isso mostra muita coisa. Isso mostra que não vamos ficar presos naquilo que a gente julga que a tecnologia pode entregar, porque o mercado vai dar seu jeito de entrar com uma tecnologia competitiva, como é a solar fotovoltaica, agregada a outras tecnologias para dar essa flexibilidade tão desejada para o sistema. Então, assim, se eu pudesse dar um recado, eu acho que é isso, que façamos dos próximos 20 anos uma expansão agnóstica, que é o que nós vamos ter, equilibrada do setor, porque nós temos o privilégio de estar num país que tem diversas fontes e todas elas agregam para a superação do sistema, especialmente, que hoje é o grande calcanhar de Aquiles, mas que a gente não menospreze o poder de certas tecnologias e no caso específico da solar, a alta competitividade dela, e com o mercado se liberalizando, e a gente espera que aconteça pelo menos para 2028, 29, 30, vai fazer com que a tecnologia solar fotovoltaica não pare, ela não vai parar. O que tem que acontecer é que se dê condições, e aí tem que se pensar sim, óbvio, num novo modelo de setor elétrico, porque esse já caducou há alguns anos, para poder fazer com que isso se dê de forma menos dolorosa possível, especialmente na questão de operação do sistema. Obrigado. Muito bom, Márcio. Olha, eu estou aqui olhando para a hora, Elber, e vou começar com você, o próximo, até para te deixar à vontade. Infelizmente, para você precisando sair para o seu voo, obviamente. Mas eu queria lançar um novo desafio. Se eu falei que antes eram 5 minutos para cada, agora vai ser menos, tá, gente? De 2 a 3, até para a gente ter tempo de abrir aqui para a plateia. Mas, assim, se vocês tiverem que escrever uma cartinha para o Papai Noel, para esse potencial todo aí que vocês trouxeram e falaram sobre suas fontes, quais são aquelas 2 coisas que precisam acontecer, agora pensando para em 20 anos nós olharmos novamente para trás e falar, aconteceu, esse potencial foi realizado. Vou começar por você, Elber, pode ser? 2 coisas, 2. Pode. Obrigada, Monique, pela gentileza. Eu queria pedir desculpa à plateia, mas eu tenho o último jegue que vai para Natal, que sai daqui a pouco, então não posso perder o jegue, que eu tenho um compromisso com a governadora Fátima. Agradeço a compreensão. Cartinha de Papai Noel. A minha cartinha para o Papai Noel está pronta e está escrita assim: querido Papai Noel, traga a política industrial
verde para o Brasil. É isso que o Brasil precisa, que a política industrial verde é uma das bases de toda essa transformação ecológica que o Brasil precisa fazer. Vamos lembrar que a transformação ecológica ela tem 3 áreas centrais: bioeconomia, mineração e energia. E nós cuidamos aqui da energia, Ardengue. Então, a gente precisa disso na carta e, para fazer essa política industrial, nós precisamos de aparato legal e regulatório, principalmente. Tá? O Brasil não tem dinheiro, como os Estados Unidos têm, para fazer subsídios, para fazer políticas estruturadas, não tem dinheiro como a Europa, tampouco como a China. Mas o Brasil tem recursos naturais altamente competitivos, como ninguém tem. Então, substitua o dinheiro pelo recurso. Então, o que é que sobra ao país? Um posicionamento muito importante diante do mundo, e, neste posicionamento, trazer o aparato legal regulatório. Estamos caminhando bem, professor. Já temos o hidrogênio, o combustível do futuro, até falamos disso ontem, Renata. E o PL de offshore, alguém me perguntou ali no intervalo, é para esse ano ainda? Eu falei, não, é para este mês, de preferência para essa semana. A gente está todo dia trabalhando, não vamos desistir, nós somos muito insistentes, né, Arden? E persistentes e resilientes. Então, é isso que o Brasil precisa, de todo esse aparato, né, de toda essa política, que aí envolve uma série de mudanças de regulação, mas, assim, não é difícil de fazer, é vontade política claramente. E aí, queria destacar uma coisa na fala do Márcio, que ele trouxe, que eu falei, Márcio, da flexibilidade da nossa matriz, que é muito importante, né? E a flexibilidade agora trazida pelo uso de baterias. Né? A gente tem trabalhado em conjunto para trazer o conceito de baterias, para que o governo faça leilões de capacidade, contratando baterias. Isso são soluções energéticas disponíveis que hoje o país tem para fazer essa matriz tão diversificada. Então, a gente precisa aproveitar todos os recursos disponíveis, não fazer fla-flu de fontes, não tem necessidade, muito pelo contrário, tem que trazer uma cooperação de todas essas fontes, de todas essas tecnologias, de todos os especialistas que estão ávidos para contribuir, e aí sim a gente vai conseguir o que precisa. Obrigada. Muito bom, muito obrigada, Elbia, mais uma vez pela sua participação e pela contribuição aqui. E sua cartinha, Ardengue, de Natal. Está pronto? A minha está pronta também, e ela vai fazer um apelo ao Papai Noel para que a gente não entre nessa jornada de insensatez que eu assim, observo muitas vezes em muitos debates. Né? A gente não pode jogar a água do banho com o bebê dentro. Né? A gente tem que ter ideia de que, nesse contexto de evolução energética, como eu mencionei, nós não podemos deixar de aproveitar, né, essa oportunidade que nós temos, né, de complementariedade. É o que a Elba falou, não é um fla-flu aqui. Né? O que nós temos é que ter ideia que a gente precisa continuar esse processo de empilhamento de energias, né, na qual todos vão cumprir um papel. Né? Um processo lento e gradual. Né? Evidentemente que ninguém aqui duvida, e nem muito menos nós, de que os combustíveis fósseis são os principais responsáveis pelas emissões de CO2 no mundo, ao longo de 250 anos da Revolução, desde a Revolução Industrial. Essa fonte energética tem sido utilizada extensivamente, né, e moldou um modelo, né, de sociedade que a gente tem hoje. Então, essa luz que chega aqui, todas essas cadeiras que vocês estão sentados, né, o piso, o teto, aquele pódio ali, aquilo ali tudo isso é petróleo de maior ou menor grau. Se você entrar em qualquer sala, em qualquer lugar, 92% dos objetos que vão estar ali, de alguma maneira, tem a participação do petróleo. Então, né, a gente tem que ter essa noção de equilíbrio. Né? Nós temos que ter. E aí o Brasil tem uma condição favorável, né, porque é um país que pode apresentar essa gama de energias, né, e a gente tem que fazer esse nosso posicionamento. Né? Nosso posicionamento, inclusive, preservar uma coisa que eu acho que é muito importante, que é a questão da tecnologia. Né? O Brasil não é competitivo em muitos ramos tecnológicos. A gente fala muito do agro, né, porque o agro também gasta muito dinheiro em propaganda, em comunicação, né? Mas
70% das emissões do Brasil são originários ou do uso da terra ou da própria atividade agrícola. 70% das emissões. É um padrão que a gente não tem igual no mundo, né? Então, isso é um diferencial. Se a gente tem que atacar as emissões do Brasil, né, a gente não é que a gente não tem que reduzir as emissões do combustível, mas nós temos outros elefantes na sala que precisam também ser tratados e talvez emagrecidos, né? A outra coisa é o conhecimento tecnológico. Se a gente quer fazer uma transição energética, nós temos que preservar essa engenharia que a gente desenvolveu e que o Brasil é líder, né? Não é por acaso que a Shell, que outras empresas mundiais estão no Brasil. Estão no Brasil porque o Brasil, primeiro, tem essa perspectiva positiva em termos de reservas, né, no subsolo, mas também temos tecnologia. As empresas vêm para cá para aprender, né, para ver como é que a gente faz as coisas. Isso não é comum no Brasil. Um investidor vir aqui para aprender como é que a gente está fazendo. O investidor muitas vezes vem aqui para investir e para trazer o seu conhecimento, né? E no caso do petróleo e gás, eles trazem também o seu conhecimento, eles trazem os seus recursos, mas também eles aprendem muito. E isso aí é o testemunho que eu tenho todo dia conversando com as empresas. Então, essa preocupação de manutenção também do conhecimento, acho que é muito importante numa visão estratégica de longo prazo. Obrigada, Ardengue. Professor Paulo Emílio, e aí? Sua cartinha, quais são os seus pedidos? O que tem que acontecer? Ô, Mônica, por curiosidade, eu fui uma vez ao Círculo Polar Ártico, no norte da Finlândia, e lá tem uma cidade chamada Rovaniemi, que se intitula Cidade do Papai Noel. Né? Já tem para onde mandar, né? Bom, veja bem, eu acho que o Brasil tem uma oportunidade grande para os próximos anos de algo que eu ainda não falei aqui, e que é sobre o hidrogênio natural. Existe hidrogênio no subsolo, e esse hidrogênio ele tem uma característica muito interessante, porque ele é renovável. Então, não é como o gás natural, que tem um poço de gás natural e você retira até o ponto que ele está depletado, acabou. Não, o hidrogênio natural é renovável, ele já foi identificado em vários lugares do Brasil. Eu mesmo descobri, numa região aqui do estado do Rio, ocorrência de hidrogênio natural, mas nós ainda não podemos trabalhar a exploração e produção de hidrogênio natural no Brasil, porque a regulação para isso ainda está a caminho, né? Conforme eu falei, a nova lei foi promulgada há poucos dias, né? E a ANP agora está encarregada de trabalhar essa regulação com um problema muito grande. Sabe por quê? Por causa da lei do petróleo. A lei do petróleo estabelece que todo gás que tiver no subsolo brasileiro que contenha hidrocarbonetos e metano é considerado gás natural e tem que seguir a regulação brasileira para esse setor. E várias ocorrências de hidrogênio natural contêm metano, algumas em altas quantidades. Então, esse é um grande problema a ser resolvido agora, em face da legislação já existente para petróleo e gás no Brasil, como estabelecer uma nova regulação que permita a exploração do hidrogênio natural. E só para fechar, eu queria dizer o seguinte: além das baterias, pensa na melhor forma de armazenar energia por maior tempo, que é com hidrogênio. Então, você, quando tiver excesso de energia solar, você pode produzir hidrogênio e armazenar, e quando você precisar de mais energia, você pode usar pilhas a combustível para gerar mais energia, e esse é um processo muito eficiente de armazenamento de energia. Obrigado.
Professor Paulo, eu gostei que o senhor falou qual é o presente que quer, indicou onde compra. Tem ali. Muito bom. Renata, e você? Alô? Não, agora deu. Eu tinha desligado. Bom, antes da resposta do Papai Noel, eu só quero complementar, que eu acho que é isso que eu estava falando aqui com o Márcio, que, na verdade, a gente tem que aproveitar o melhor de cada, a gente tem que ter mais flexibilidade, foi a palavra que ele usou. Então, tem a solução das baterias, tem a solução do hidrogênio, tem a solução das usinas híbridas, né? Você tem diversas formas de aproveitar melhor e de fazer, e é isso que eu falei na hora de você valorizar o atributo das fontes, né? Então, eu acho que isso é muito relevante. E um outro ponto que eu queria trazer, com relação, eu vou precisar fazer uma defesinha do agro aqui, que é o nosso grande potencial de biometano, principalmente no Brasil, vem do agro. Quando a gente diz que 70% das emissões vem de uso da terra, a gente tem que lembrar que uma parte disso é de queimadas, né? Isso daí é crime, isso daí não é agroindústria, isso você tira. Quando você chega na parte da agroindústria em si, a gente tem que lembrar também que, por exemplo, países que são fortemente industrializados, da onde que vai ter a maior emissão deles? Da indústria. Né? Países que não são tão industrializados, mas que têm muita rodovia, vem do transporte. O do Brasil não vem do transporte por causa do etanol. E o etanol quem que faz? O agro. Na hora que você vai medir, vai considerar o agro, você deixa de considerar as emissões que ela tirou da indústria, as emissões que ele tirou do transporte. Então, não é assim tão vilão como a gente vê. E outra, o motor do Brasil é o agro, né? O petróleo também a gente é um grande exportador, mas o motor do Brasil é o agro. Se a principal fonte econômica de um país é o agro, é natural que aquele setor é um dos que mais vai ter emissões, porque ele é intensivo no Brasil. Então, só para fazer essa pequena defesa que às vezes acaba passando, eu acho que o Brasil é nota 10 em todas essas questões de matriz energética que a gente pensa. Mas indo para o presente do Papai Noel, ontem eu estava no shopping, eu vi um colar tão lindo É esse que eu quero. Eu biometano, não estou nem aí. Então tá, toma. Não, brincadeira. Bom, gente, eu também tive minha experiência no governo, e uma das coisas que eu vi é que o biogás e o biometano eles vão pela tangente, né? O que está fazendo para o biometano? Tem o novo mercado de gás. O que está fazendo? Tem o RenovaBio para os biocombustíveis. O que está fazendo? Sempre foi muito pela rabeira, e a gente está dentro do futuro, mas não foi algo que... Alô? Agora caiu. Eu acho que eu falei tempo demais, desculpa, mas eu estou indo rápido, tá? Não precisa cortar meu microfone. Pois é, gente. Sempre vai muito... vai ter um PL de fertilizante. Pô, tá o gás natural, vamos colocar o biometano lá também. Está tendo de hidrogênio. Não esquece que tem hidrogênio de biogás, não pode só olhar para a eletrólise. Então, a gente acaba indo pela rabeira e até hoje não teve assim, olha, a gente tem esse baita desse potencial de biogás e de biometano. Para que a gente quer usar isso? Ele é extremamente flexível. Pode fazer SAF, pode fazer combustível, pode fazer hidrogênio, pode fazer energia elétrica, enfim... Para que a gente quer isso? Então, vamos fazer um plano considerando isso, né? Vamos planejar um pouquinho melhor e olhar para ele sendo ele, não sendo como mais um biocombustível, não sendo mais uma fonte de metano, não sendo mais um desses insumos. Então, meu pedido é que, efetivamente, nesse plano de transição energética, eu estou vendo que vai ter, vamos olhar aqui, a gente tem esse grande potencial, ele pode trazer muita coisa boa. O que a gente quer fazer com isso da melhor forma e como a gente incentiva efetivamente, porque isso vai dar um direcionamento para o investidor, pensar e dizer, olha, já sei que o caminho é por aqui, e a gente começar a organizar isso ao invés de simplesmente deixar o mercado, porque se você deixa o mercado, vai um pouquinho ali, um pouquinho lá, e a gente avança bastante, mas o tempo acaba deixando de ser aproveitado. Muito obrigada. Obrigada, Renata. Márcio, agora com você. Bem rapidamente, a minha cartinha de Papai Noel ela surge de um desejo de não usar o meu pai como exemplo ruim de... meu pai falava para mim quando eu era pequeno, o Brasil é o país do futuro, né? E eu chego nas palestras que eu dou, eu falo, o futuro não chega nunca. E eu não quero que meus filhos falem mesmo de mim. Como é que você consegue isso? Estabilidade econômica. Eu acho que isso resume tudo que está aqui. Porque se você tem um país estável... Eu sei que o pedido é bem difícil, tá, gente? Mas é Papai Noel, né? Afinal de contas, né? Estabilidade econômica, para mim, é a força motriz que vai fazer com que tudo isso que foi pedido aqui se realize. Porque se a gente não tem um crescimento de demanda seguro, tranquilo, se a gente não consegue planejar o Brasil para 30 anos, porque daqui a 4 anos tem eleição, então eu vou planejar
para o meu partido ser reeleito, eu vou planejar para eu ser reeleito, sinceramente, eu acho que a gente está no caminho muito enviesado de fazer o Brasil dar certo. Se o Brasil der certo, vai ter espaço para tudo que a gente está falando aqui. Não tem a menor dúvida disso. Vamos lá, data center. Os data centers estão vindo para o Brasil. A cada mês eu recebo um novo data center querendo PPA de longo prazo, estou falando de 15, 20 anos, porque esse data center consome de 3 a 5 vezes, uma pesquisa de inteligência artificial consome de 3 a 5 vezes mais do que uma pesquisa no Google normal. Eles são eletrodependentes num nível que a gente não entende. E a penetração num país como o Brasil, que tem essa pluralidade de fontes, energia barata, não tarifa barata, mas energia muito barata, é um estímulo à demanda. Né? O agro, você acabou de falar do agro, fertilizante verde, a gente importa 80% do nosso fertilizante, talvez até mais. Eu acho que o nome é por aí. Por que a gente não fabrica o fertilizante aqui? Utilizando, a gente tem que estimular a nossa demanda. Quando a demanda do Brasil tiver minimamente, a gente não precisa ter PIBão chinês, não, a gente pode ter um PIB normal. A gente tem uma elasticidade de demanda, não sei se ainda é isso, 1,5%, 1,5%, ou seja, a cada 1% de PIB, a demanda cresce 1,5%, porque a gente ainda tem uma demanda reprimida, a gente tem um consumo per capita baixíssimo. Então, inclusão, estabilidade econômica. Se isso acontecer, e eu sei que é difícil, de novo, Papai Noel é capaz de operar milagres, não sei se esse milagre agora. Gente, tudo aqui está resolvido. Então, estabilidade econômica, para mim, é o grande pedido, para que eu não precise, meu filho não precise um dia, se der alguma parede, falar que papai falava que o Brasil é o país do futuro, e o futuro não chega nunca, o futuro vai levar bastante tempo para chegar. É mais ou menos por aí. Obrigado. Obrigada, Márcio. Olha, eu achei os pedidos todos muito plausíveis, viu? Inclusive. Temos um tempinho ainda, vou abrir aqui para perguntas da plateia, por favor. Olá, boa tarde. Meu nome é Kleber Araújo, eu sou da Green Energy Brasil, aqui no primeiro corredor sustentável do Brasil, inclusive, aqui na Dutra, no Rio de Janeiro. E foi nos colocado o desafio de transformar motores diesel para usar 100% gás da frota que já está rodando, circulando aí. E o desafio maior que nós temos é de dar valor à nossa tecnologia nacional. As pessoas que estão realmente, como vocês, professor, Renata, o pessoal do IBP, da Beólica, que tem feito, eu tenho acompanhado o trabalho de vocês, tem feito o desafio de realizar de verdade perante a grande dificuldade política que nós temos no Brasil. Enfrentar, por exemplo, agora nós estamos num momento político, reverter os investimentos para quem realmente está fazendo de verdade a coisa acontecer. E nós colocamos ali, fizemos um anúncio, um protótipo, já está pronto, de um Stralis 410, que era diesel, agora 100% gás e biometano. E, no entanto, a gente não consegue atrair a atenção com a demanda tão grande que nós temos do Euro 2, Euro 3, Euro 4, Euro 5, para ser transformado, enquanto nós estamos pensando no combustível do futuro, que, com todo respeito, tem que ser feito mesmo. Mas e o combustível do presente? O que está agora? O Rio de Janeiro tem a bacia de Campos, o Rio de Janeiro tem gás em sua grande dimensão, rede de abastecimento, nós temos uma grande extensão de canalização de gás, nós temos incentivo do governo para quem usa gás, mais de 1.700.000 veículos convertidos. E por que não pensar no combustível do presente? Utilizar o gás natural na frota de ônibus do Rio de Janeiro. Nós não temos um único ônibus 100% a gás rodando no Rio de Janeiro. Nós temos gás em grande quantidade, sendo queimado, reinjetado e uma série de coisas. Então, o meu questionamento para todos da mesa é: por que não olhar para quem está fazendo hoje? E simplesmente, beleza, tem muita coisa para ser feita no combustível do futuro? Tem. Mas o combustível do presente? Por que não usá-lo? Eu faço um desafio a todos que estão aqui, inclusive presentes. Nós temos uma demanda imensa de veículos pesados no Rio de Janeiro para ser transformados para 100% gás ou biometano. Nós temos a maior usina de biometano, de biogás, no Rio de Janeiro. Temos mais 2 em implantação, funcionando e gerando gás de aterro sanitário. Então, nós estamos, sim, na cidade de energia limpa, na cidade de energia verde, e nós temos pessoas que estão fazendo de verdade. E eu quero lançar o desafio, principalmente para vocês, daí de frente, a olhar com mais carinho para dentro do Rio de Janeiro.
O Rio de Janeiro é um grande potencial de pessoas, de cientistas, de pessoas que estão fazendo, de pessoas que estão... O professor mesmo com hidrogênio lá em Maricá tem despontado. Acho que o Brasil inteiro vai copiar o modelo de Maricá com tarifa zero. E nós somos aqui, no nosso quintal. Como nós estamos vindo no dia 20, aí o desafio é, por que não termos um ônibus hidrogênio 100%, um ônibus 100% a gás no G20? Acho que não temos ainda nem pretensão disso. Acho que nem ônibus elétrico nós vamos ter no G20. Mas por quê? Esse é meu questionamento. Como é seu nome mesmo? Kleber Araújo. Kleber. Tá bom, vamos fazer o seguinte, vamos pegar mais uma pergunta. Alguém quer fazer? Só para a gente fazer um combinado que talvez funcione melhor. Eu já passo a sua pergunta, Kleber. Adiante. Alguém mais? Tem alguma pergunta? Boa tarde. Davi, eu sou advogado na área de energia, complementando aqui o comentário do colega Kleber, só para rolar a bola. Eu acredito que, aí gostaria de ouvir a opinião dos palestrantes a respeito da ousadia do empresariado brasileiro, que eu acho que é o que vai de encontro ao que o Kleber comentou. Precisamos de apoio, precisamos de um ambiente regulatório sólido, não tem dúvida disso, né? Mas será que não tem que haver também uma reeducação, brilhar uma lâmpada daquela do professor Pardal no empresariado brasileiro que incentive e apoie realmente a ciência e tecnologia, o desenvolvimento, né? Pensando no mercado brasileiro, no desenvolvimento aqui, que acho que é talvez uma das molas propulsoras de tudo isso e que pode fazer uma diferença na frente, aqui no combustível do presente aqui do nosso amigo. Então, talvez, será que o empresariado não precisa também olhar mais? Temos agora o Plano Nova Indústria Brasil, que eu achei excelente, estudei ele todo, mas tem que haver esse movimento também, eu acho, que do empresário em buscar esse investimento, olhando um pouquinho mais ao longo prazo, né? Então, não sei se esse é um ponto de vista interessante também de ser abordado. Obrigado. Legal, obrigada, Davi. Quem quer responder? Renata? Está com pouca bateria. Bom, primeiro eu queria dizer que eu acho que empresário no Brasil é quase louco, né? Porque não é fácil aqui investir no Brasil com tudo que acontece o tempo todo. Tem que ser realmente, no mínimo, muito corajoso, muito audaz. E eu admiro, e parabéns, Kleber, e parabéns todos os demais que investem aqui no país. Com relação a isso, eu vou voltar para a pergunta do Kleber, vou te dizer que a questão do transporte é um desafio, tá? É um desafio que vem, que a gente na Biogás tem trabalhado bastante, porque a gente vê que isso é uma parceria muito forte e complementar com o gás natural, o biometano, né? A gente sempre ouvia falar que o gás natural ele está na costa e a demanda está no interior, e no caso do biometano ele está no interior. Então, um caminhão, um ônibus que abastecer, por exemplo, a gás natural no Rio de Janeiro e estiver indo para Minas Gerais, ele vai poder lá abastecer de biometano, volta para cá, abastece com gás, e se está meio a meio, você já reduziu em 50% as emissões de gás, e se você comparar com o diesel, mais ainda, né? E a gente ainda não passou por esse processo. Eu acredito que está, pelo menos foi a resposta que eu escutei do governo, que isso está sendo olhado um plano nacional, e nos estados cada vez mais está avançando. Paraná já lançou o seu projeto, Minas Gerais está lançando o seu projeto, São Paulo está lançando o seu projeto. Então, assim, eu acredito que essa tendência da parte do transporte vai avançar, mas eu vou te dizer que, especificamente com ônibus, o desafio é surreal, porque você chega para falar nos lugares, imagine, a gente tem biometano, tem bioenergia à torto e à direito, e daí, num evento promovido pelo Movimento de Baixo Carbono, o presidente do BNDES disse que ônibus, a única tecnologia era elétrica que tinha, que custa muito mais caro, que tem uma série de desafios estruturais e de infraestrutura quando você tem a alternativa de começar com gás, passar para o biometano, ou mesmo, dependendo do lugar, São Paulo, por exemplo, um aterro de São Paulo consegue abastecer todos os ônibus municipais da cidade. Então, por que a gente não está olhando para isso? Porque quando eu vou chegar para falar na Prefeitura de São Paulo, eles dizem: a gente não pode, a gente só pode se tiver zero emissões no escapamento. Não interessa a pegada de carbono de antes, não interessa a pegada de carbono
não interessa ciclo de vida, tem que ser ali no escapamento. Não, mas deixa eu te explicar. Não, não quero saber o que diz a lei, a gente não quer conversar. Vamos mudar a lei para estar mais adequada com os estudos e com o que a ciência traz hoje? Não, não, isso daqui é assim. E assim, Rio de Janeiro, também cheio de gás, também está indo para os ônibus elétricos. É um desafio, é um problema. A gente tem recebido isso, a gente está dentro da Biogás fazendo um trabalho forte do Ministério das Cidades, no CNM, que é o Conselho Nacional dos Municípios, para tentar superar isso, porque efetivamente propagou-se uma lenda urbana de que a solução para ônibus seria unicamente o elétrico, né? E no país como o Brasil isso faz zero sentido. Vai ter cidade que vai ser elétrico. Depende tudo de onde você está. O Brasil é tão grande, gente. Ele tem espaço para todas as tecnologias. Vai ter espaço para o hidrogênio, tem espaço para todas elas. Você não pode dizer, esse é o caminho e acabou, e fechar o olho para as outras. Então, esse é um ponto efetivamente relevante. Obrigada, Kleber, por trazer. E é um desafio para a gente. Tá? E muito obrigada. Obrigada, Renata. A gente tem tempo para mais uma pergunta. Ali, claro, Gabriel. Boa tarde. Está muito alto. Meu nome é Marcelo, sou da Quatro Soluções, estamos apoiando o evento aí. Como engenheiro eletricista, eu sou fã da fotovoltaica, desculpe o resto. Então, vou fazer uma pergunta. A gente enxerga aí a fotovoltaica como uma grande solução para o setor elétrico. Agora, a gente tem uma demanda enorme por painéis. Eu queria que talvez o Márcio possa responder como é que está o processo da produção de painéis no Brasil, porque hoje a gente traz tudo isso principalmente da China, que eu saiba, e como estaria também a parte da reciclagem, porque a partir de 20, 25 anos, isso, se não tiver uma tecnologia que reavive o painel, ele vai ter que ser reciclado. Como é que funciona isso, por favor? Indústria Nacional de Painéis não está, e provavelmente não estará. Você tem um plano de industrialização baseado num produto onde a gente não tem ainda a tecnologia para fazer, e a China faz nos volumes e com a competência que faz, porque de fato são produtos muito bons, eu acho muito difícil que o Brasil emplaque, particularmente. Ainda que a gente tenha um mercado nacional, doméstico, pujante, e nós temos, né? Assim, a gente está crescendo 10 GB por ano, ou seja, então a gente consome 10 GB de módulos por ano. Eu acho que não fica assim para sempre, naturalmente, mas nos últimos anos foi isso. E a gente não tem, na verdade. Não tem, e eu acho que não terá, particularmente. Não adianta você querer dar um incentivo via BNDES, por exemplo, tá? Se você tem módulos chineses sendo importados a menos de 10 centavos o watt, e a fabricação local se é 30 e poucos, 36 centavos o watt de dólar. Tá? Então, assim, não tem como. Eu sei que existem, o pessoal da ABINE, o pessoal da própria BYD insiste muito em fabricação local, mas a gente vai... você vai desestimular e você vai encarecer muitíssimo a tecnologia se os módulos forem nacionais. Tá? Até porque hoje o que a gente faz aqui no Brasil é simplesmente uma assemblagem, né? A gente compra todas as peças e só monta aqui. Então, assim, eu acho que o Brasil ele tem que entender aonde ele se posiciona dentro dessa cadeia global. Tá? Na eólica deu certo. A gente teve um incentivo especificamente na questão de financiamento, então a gente tem fabricantes de pás, nacelles, enfim, a gente tem toda essa linha, essa cadeia produtiva no Brasil, mas para solar é diferente. É muito mais commodity, é um animal diferente. E a China é muito forte. Não dá. E enfrenta hoje uma superprodução mundial, porque os mercados se fechando um pouco para esses produtos, e, na verdade, o Brasil está sendo inundado com esses módulos. Então, se a gente tiver que pensar em algo, não será certamente nos próximos 5 anos, a não ser que seja realmente imposto pelo governo, mas vai desotimizar demais em termos de custo essa cadeia da solar hoje. Sobre reciclagem, acho que em torno de 97% a 98% dos componentes do módulo são recicláveis. Tá? Então, hoje o que se pensa